quanto mais tempo passar e quanto mais próximo da Copa a gente tiver, menor a chance de um Ancelotti mudar o esquema de jogo em função de um jogador. Quando o ego infla muito, e se você pegar um tóxico, que o ego dele está muito inflado, você não pode dar poder para ele porque ele vai desarrumar tudo, né? Salve, salve, galera! Estamos aqui mais um episódio do nosso querido Vaz Executiva. E, de novo, dessa vez, a gente fez um, estamos fazendo outro. A gente tem recebido, graças a vocês, a gente agradece antecipadamente, muitas perguntas, muitos comentários. Então, a gente está agora tentando fazer alguns episódios, atendendo diretamente aquelas pessoas que nos seguem. Então, muito obrigado, continuem fazendo isso. Pode ver, isso aqui já é fruto da provocação de vocês. E o que nós vamos falar hoje, inclusive, é fruto de uma das provocações que mais foram, deu mais audiência views, né? De todas que a gente colocou. E vou deixar o Salgueiro continuar a partir daqui. Vamos nessa, Salgueirão? Vamos junto. Essa aí é tensa, essa vai ser tensa. A pergunta é muito, assim, objetiva, né? Você levaria o Neymar para a Copa, mesmo sem estar 100%? Vou dar, assim, meu pitaco e depois vou passar a bola para você. Vai depender, naturalmente, né? Não precisaria estar 100% na minha visão. Até porque esse é 100% de quê? Do Neymar antigo ou 100% do Neymar atual? O Neymar atual, se ele tiver não 100%, tiver, sei lá, 70%, é diferenciado de muitos. Então, eu levaria se tivesse nesse nível. Então, teria que fazer todo um levantamento para ver o quanto ele está afim, em primeiro lugar, se dedicar a isso. E aí, dependendo dessa vontade, dedicação e preparação, levaria. Mesmo que ele não jogue o tempo todo, porque se ele jogar lá 30, 40 minutos e com a produtividade estando, né, num percentual adequado para o Neymar, não o anterior, pode ser o atual, acho que ele faria a diferença. Como você pensa, Wilson? Então, Salgueiro, essa é uma pergunta, assim como foi a última, eu gosto da nossa audiência porque eles mandam perguntas de 100 milhões de dólares, né? Então, se a gente tivesse essa resposta, estaria lá sentado no lugar do Ancelotti. Entendeu? Eu tenho uma visão que você já falou aí na entrelinha, que assim, primeiro, o próprio Neymar precisa decidir se ele realmente quer ir para a Copa ou não. O primeiro passo é esse. Então, nada vai andar se ele lá dentro, no íntimo dele, se dispuser aos sacrifícios necessários para que isso aconteça, porque para ele poder, um cara que vem de tantas lesões, um cara que todo mundo aqui conhece o histórico dele, ele tem que botar na cabeça dele, eu quero ir para a seleção. Muito bem, bacana, objetivo, vale a pena. Tem que demonstrar empenho, tem que demonstrar melhora, tem que demonstrar performance. Pode não chegar a 100%. Aquele Neymar, depois de todas as contusões que ele já teve, não acho que ele vai voltar a ser aquele Neymar. Mas o Ancelotti pode montar um esquema de um time onde o Neymar possa jogar por 30 minutos, por 40 minutos ou por um jogo inteiro, com um esquema onde o pessoal joga para ele e joga por ele, porque ele tem qualidade, isso todos nós sabemos, isso é inquestionável. Agora, primeiro lugar será que ele, no íntimo dele, está disposto a fazer, porque nada vem de graça. Então, assim, ele ir a 70% das suas condições sem esforço nenhum, eu sou contra. Porque isso provoca uma situação onde os outros jogadores também vão entrar em zona de conforto. Falar, se ele pode, eu também posso. Agora, se ele chega a 70%, mas ele fez um esforço enorme, que todo mundo viu, treinou, deixou de ir para balada, abriu mão de muitas coisas pessoais para atingir esse objetivo, aí ele chega a 70%, mas numa outra condição. Sim. Então, quem é que pode saber isso? Só ele. Ele é que tem que dizer, não, estou disposto a fazer todos os sacrifícios necessários para chegar lá, mesmo que a 70%, porém, vai ser o meu melhor e vai ser o meu máximo. Então, a primeira pergunta é saber se ele quer e ele vai dar essa resposta. Pra mim... Só que a resposta não é só teórica, né? Não, ele vai ter que mostrar que ele na prática. É claro. Bom, na prática, os treinamentos, né? Começar a testar para ver, não, ele está desempenhando, aí vai ser a conclusão de que vale a pena levar. A resposta eu já vi ele dar. Ele falou que ele quer ir para a seleção, ele quer fazer uma última Copa. Mas por enquanto é teoria só, né? Até aí eu também quero. Eu adoraria que o Ancelotti me visse aqui com 67 anos e me levasse para a Copa.
Só que eu não tenho menor condição nem de jogar onde eu estou jogando, quanto mais numa Copa. Então todo mundo quer. Isso não é normal. Então ele também quer. Ele precisa merecer, precisa fazer por merecer. Não estou nem dizendo aqui. Condição técnica e futebol, ele tem de sobra e todos nós sabemos. E ele deveria fazer disso, Wilson, você vê se você concorda comigo, ele deveria fazer disso aí. Bom, vai ser minha última Copa, né? Vou colocar todo o meu empenho em cima disso. Lembra do Ronaldinho Fenômeno? Então. Quando veio de uma depois contusão, de cirurgia, várias contusões, cirurgia, todo mundo imaginava que ele tinha acabado pro futebol, né? O cara veio e detonou. Ele fez isso no Corinthians, Tem que focar. Ele chegou no Corinthians já pesado, sim, numa descendência, o Corinthians deu oportunidade para ele, depois ele levou o Corinthians para um outro patamar, como dizem aí, na época, entendeu? Então resumindo, resposta objetiva para tua pergunta. Primeiro cara que tem que saber se quer é ele. E não é saber se ele quer ir para a Copa. Isso eu sei que ele quer, como eu quero, como você quer. É saber se ele está disposto aos sacrifícios que esse objetivo traz para ele. Exige. Perfeito. É isso que eu acho. Aí uma outra pergunta que eu vou te fazer, ligado a essa questão, se vale a pena uma estrela, um craque desse aí, né, levar. A última Copa, parecia que o Messi ia ser a última, né? Verdade. A que ele ganhou, essa vai ser a última dele, tem que ganhar. Mas provavelmente ele vai nessa outra. Parece. Né? Então a gente pode imaginar assim, você levaria o Messi nessa outra agora? Então, eu acho, de novo, eu não tô lá... Não tô nem comparando com o Neymar, porque é outra situação. Não convivo, né? lá dentro. Agora, o que eu vejo do Messi é um grau de profissionalismo e dedicação à carreira maior do que a gente vê no Neymar. Então, sem dúvida dá para levar. Né? Então, assim, e vejo também o povo argentino, me parece que o Messi é mais unanimidade na Argentina do que o Neymar é no Brasil. Hoje é isso aí. Talvez até porque nós brasileiros tenhamos aquela síndrome do vira-lata, então a gente acha que o dos outros é melhor. Então eu acho vejo... que não, Wilson, acho que é o perfil de comportamento mesmo. E aí, e terceiro e último, eu vejo que o técnico da Argentina se dispõe a montar um esquema para que o Messi possa jogar e se destacar dentro do ambiente. E precisa ver se o Ancelotti teria essa disposição para o Neymar. Acho até que teria. O Neymar precisa ganhar esse direito. Como a gente falou aqui agora. Vou me dedicar, vou me esforçar, vou melhorar, vou estar no melhor preparo físico possível. Não vai ser 100%, vai ser o melhor possível. Todo esse esforço pode ser recompensado. Tá, então... Mas não vejo o Ancelotti montando um time para um ou para outro. Sim, então fica claro, na minha cabeça, e eu acho que na sua também, né? E eu acho que até o Ancelotti está pensando nisso. Não vão esperar o cara ficar bom para colocar esse cara. Né? Vou montar um time baseado assim na estrutura sem o Neymar. Isso, que foi o que ele fez ontem. Agora, o Neymar se dispôs e está se dedicando, está começando a se destacar. Aí eu vou encaixar ele na minha estratégia já pronta. Exato. Perfeito, né? E você veja, o que você falou aí agora é um ponto no meu modo de ver, um ponto de decisão importantíssimo. Porque assim, eu montei uma estratégia, e aí vou ser obrigado a relembrar os velhos sempre do Tite, tanto no Corinthians como na seleção. O Tite, no meu modo de ver, tinha um plano de jogo tático absolutamente definido. Então ele ia buscar jogadores, seja para a seleção, seja para o Corinthians, que encaixavam naquele modelo que ele já tinha desenhado. Ele não fazia um jogo em função de um jogador. Sim. O que o Ancelotti fez ontem contra a Coreia, para quem não sabe, essa gravação... aliás, foi hoje de manhã o jogo da Coreia, hoje. Ele montou um esquema de jogo. Então, quanto mais tempo passar e quanto mais próximo da Copa a gente tiver, menor a chance de um Ancelotti mudar o esquema de jogo em função de um jogador. Não vou nem falar Neymar, Pelé, Juninho, quem for. Porque se ele vai dando certo, como deu hoje, e se as coisas funcionarem, aí vai ser pior ainda, porque quem chegar vai ter que chegar e encaixar no modelo que ele já montou. E não sei se isso funciona para as grandes estrelas. Mas é uma dúvida que eu deixo na mesa. Eu até acredito, na minha percepção, eu acredito até que ele tenha essa oportunidade de se encaixar pelo talento, né? Ele tem um talento acima da média. Mas entra, logicamente, como prioridade a questão o quanto ele está de verdade querendo que essa última Copa dele, vou te dar um exemplo do jogo de hoje. Participe. A gente viu o Brasil, pelo menos 2 gols, nós roubamos a bola dos caras na linha de defesa dos caras, marcação alta, pegando os caras na força. Será que o Neymar tem essa disposição de marcar?
Porque claramente o Ancelotti está exigindo de todo mundo. E ele já falou, o meu time começa a marcar lá na frente, não é só na defesa. Sim. Será que o Neymar quer fazer isso? Provavelmente não nessa intensidade, né? Então, ele até pode fazer uma sombra, mas fazer nessa intensidade não vai. Por isso que eu digo, se o Neymar vier e ele provar que ele merece, o Ancelotti vai ter que dar alguma adaptada ali, porque ele não vai conseguir marcar na mesma intensidade que os outros. Acho até que dá. Até porque seria assim, 30, 40 minutos no máximo, né? Imaginando que ele não estivesse no nível... Que é outra coisa, será que ele topa jogar 30, 40 minutos? Será que o Neymar não quer ir para a Copa e jogar todos o tempo inteiro? Se ele estiver bem fisicamente? Se tiver comando, olha, você quer... No nível que você está hoje, não dá para você jogar o tempo todo. Aí eu falo aquela velha frase da Barra Funda, que serve para todo mundo. O que é tratado não é caro. É isso aí. Chama o cara, conversa, concordamos? Concordamos. Então vamos em frente naquilo que a gente concordou. Ele toparia sim. Você tem uma parte, eu tenho outra parte. Ele então, toparia. Cada um faz a sua parte. Todos, o entorno dele, o staff dele iria falar, não, tem que ir, meu. Você tá precisando subir o seu nível, porque seu nível caiu muito, principalmente em questões de comportamento, né? Eu nem estou entrando nesse mérito, eu estou procurando me restringir ao ambiente do futebol. Mas ele mexeu, né? Se a gente passar por que nem agora tem uma polêmica enorme em torno do Vini Júnior, que todos daqui estão acompanhando, e que com aquela menina lá, a Virgínia, e que ele veio pedir desculpas, e aí estava um texto agora que eu vi agora há pouco, dizendo que ele pediu desculpa porque o Real Madrid que mandou, justamente para que ele não siga o mesmo caminho do Neymar, de parecer que as mulheres são descartáveis. Então, é uma preocupação legítima, mas são duas pessoas diferentes. Cada um tem o seu perfil. E aí teve todo um jogo de marketing que ela aproveitou, né? Ela estava precisando uma projeção. Não me considero competente a discutir esse tema. Mas com certeza foi. Cada um ali tem o seu... Mas, voltando ao Neymar, no âmbito esportivo exclusivamente e do futebol, eu vou voltar na nossa origem. Ele tem que querer, e se ele quiser, tem que saber os sacrifícios que isso vão exigir dele. E ele, se ele estiver disposto a passar por isso, sim, ele merece ir para a Copa e sim, ele merece uma oportunidade. Perfeito. Vamos falar sobre uma outra pergunta aqui, vamos comentar, resenhar Obrigado, hein, gente? Essas perguntas são de vocês. Obrigado pelo prestígio aí. O peso das escolhas, lesões e do extracampo na reta final de uma carreira promissora. Como é que a gente reflete sobre isso, né? As lesões, principalmente numa reta final... Como é que a gente analisa essa questão de um jogador que esteja passando por uma situação dessa e como que os gestores têm que lidar com uma situação de um jogador nesse nível? Tá, você vê, né? Coincidentemente, ontem tivemos o William aqui e ele encerrou a carreira por questões de lesão. Você pegar o Ronaldinho, fenômeno, encerrou por questões de lesão. Zico, lesão. Poderia listar aqui Reinaldo, grandes ídolos do nosso futebol que encerraram por questões de lesão. E eu vejo isso, fazendo uma analogia com o mundo executivo. Eu estava anteontem eu fui almoçar com uma pessoa de uma das Big Four de auditoria, e ela estava me dizendo uma coisa que eu fiquei surpreso. Nessa empresa que ela trabalha, o limite de idade dos executivos é 63 anos. Eu fiquei surpreso. Eu com 67 já não caberia mais há 4 anos nessa empresa. E eles têm todo um esquema lá de aposentadoria, de afastamento, mas quem está lá dentro já sabe que até 63 não vai. E as contratações novas? Então, aí eu vejo as mesmas preocupações que um cara nessa empresa tem aos 61 e 62 anos, você fala assim, porra, mas eu tenho mais 2 anos para trabalhar. Um jogador de futebol, um atleta que tenha lesões e já está nessa faixa etária acima de 30, deve ter a mesma. Até quando eu aguento? Quanto eu consigo produzir? Quando vão me pagar? Pega um CR7, Cristiano Ronaldo. O cara, aos 40 anos, fez o maior contrato da história do futebol, se tornou o primeiro jogador de futebol bilionário em euros, aos 40 anos, quando a grande maioria dos jogadores, nesse momento, já estão encerrando carreira. Por quê? Disciplinado, persistente, resiliente, está sendo compensado por todo o sacrifício que ele fez na vida. Que isso é uma coisa que eu defendo aqui e defendo em todos os fóruns que eu participo, que é nada vem de graça. Gente, você que está assistindo, alguém pode chegar lá e falar, tá vendo, o Cristiano Ronaldo, hein, tem moral, hein? Tá ganhando 1 bilhão de euros, hein? Pô, o que ele já comeu de grama, não sei se vocês já viram algum documentário sobre ele, o cara é um fenômeno
não de futebol, ele é um fenômeno de persistência, de disciplina. Sim. Ele abre mão de um monte de coisa aos 40 anos de convívio com família, de comida regrada, de bebida, em troca de ter isso que ele está tendo Ele é o maior agora. exemplo. Nada vem de graça. O que você está falando, nada vem de graça, é tão perfeito, né? Que ele é talvez um dos maiores exemplos, pelo menos no futebol, de que o talento dele, nato, não era igual a muitos, um Messi, Não era mesmo, o próprio Neymar, o próprio Isso. Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho. O talento dele não chegava aos pés desses caras. Verdade. Mas a dedicação, Ele a se construiu. disciplina, É. ele mostra que é possível, né? Então, essa competência, dedicação, persistência, né? Faz a diferença para o cara evoluir, mesmo que ele não tenha o talento nato, né? E eu vejo isso no mundo corporativo também. Sim. Vejo pessoas aos 60 anos, que para alguma das Big Four já tá velho para trabalhar, Sim. fazendo curso. Gente com 50 anos entrando em faculdade. Isso é persistência, isso é tentativa de evoluir. E existem Esses caras vão encontrar o seu lugar, porque eles estão batalhando. Existem pesquisas dentro dessa área aí corporativa, Wilson, que estão mostrando hoje que as empresas estão começando a preferir Os mais pessoas de experientes. 40 anos, por exemplo. É. Por quê? Porque a geração Z, que veio de uma forma muito mais melindada, né, com exceções naturalmente, fizeram com que as empresas olhassem para isso e falassem, pô, mas eu não quero uma pessoa que não tenha engajamento, Isso. quero uma pessoa raiz, né? E Bagagem. está acontecendo isso. Isso aí é cíclico, né? A gente que acompanha esse mercado há 50 anos, então tem momento... Então, uma pergunta que eu recebo com muita frequência, desculpa, é assim, nossa, eu tô há 20 anos aqui na mesma empresa e eu queria arrumar um outro emprego, mas eu acho que eu não tenho valor nenhum, ninguém valoriza o tempo de casa. E essa mesma pergunta eu recebo de alguém assim, nossa, eu já trabalhei em 2 empresas em 3 anos, acho que ninguém vai mais me querer porque eu não fico no mesmo lugar. E não tem, gente, tem espaço para todo mundo, você tem que encontrar o ambiente que aceita o cara mais estável, o cara mais eclético, tem espaço para todo mundo. Você tem que ser resiliente e não pode deixar de batalhar. A hora que você entrar em zona de conforto, a hora que você achar que chegou no bem bom e que está bonito, essa é a hora da derrota. Pode escrever, veja Cristiano Ronaldo e veja a diferença de tantos e tantos jogadores que não passaram dos 30 anos. Sim. Porque não conseguiram. Agora, voltando à tua pergunta original, né, que é quando o jogador, não vou falar especificamente do Neymar, mas vamos falar de um aspecto genérico. O jogador chega nessa fase da carreira dele, onde ele é muito exigido, e as contusões começam a acontecer de forma seguida, assim como o cara da empresa de auditoria com quem eu conversei, tem que começar a se preocupar com a sua aposentadoria. Com certeza o Neymar não tem problema de aposentadoria, te garanto. Financeiro não é o problema Inclusive dele. ele vai poder se dedicar mais para o mundo midiático da parte de mídia, que eu acho que hoje ele ganha mais dinheiro no mundo midiático do que no mundo do Já futebol, é grife, né? com muito menos sacrifício. E tá certo, é uma opção. Sim. O Cristiano Ronaldo também ganha, só que ele ainda está apostando no futebol. Mas a única coisa que o cara tem que ser é honesto consigo mesmo. Sejamos eu ou você, no mundo corporativo, no esporte, eu não posso querer enganar os outros. Ah, tô cansado, não quero mais me machucar, não vou jogar mais em alto nível. Fala com as pessoas, conversa e traz. Que essa escolha, nada contra a escolha, seja ela qual for. Agora, se isso não fica claro, fica iludindo, né? Por exemplo, o próprio Santos, né? O Santos foi uma jogada de marketing ao mesmo tempo muito forte. Mas eu acredito que o Santos não pensava só na parte de marketing. Bom, ele vem porque ele vai fazer muita diferença. Vai nos trazer. E aí, na prática, a gente começa a ver que não é bem isso. Aí é onde fica a polêmica e aí vai ter as críticas. Mas existe um cenário que eu até dou esse voto de confiança para ele, que é assim, ele realmente quer, eu tenho essa sensação, ele quer acertar, ele quer melhorar. Eu não vou entrar no mérito aqui de qualidade de Santos, de Corinthians, de Palmeiras, não sei se ele tem uma equipe que possa assessorá-lo adequadamente, não consegue trazer o resultado. Então, a sensação que ele Você quer. fala uma equipe de jogadores. Jogadores. Eu ouço isso de próprio Santista. Anteontem mesmo, a gente estava numa resenha, nós fomos jogar, e o meu time ganhou de 6-1 anteontem, e estávamos numa resenha, e um Santista estava na mesa reclamando de 2 jogadores que o Santos comprou para colocar na zaga, que os caras não sabem nem andar, eu não me lembro nem o nome dos jogadores. Então, o próprio Santista está muito crítico com o seu próprio time. Porque o momento não é bom, e é isso que é provocado. Mas... Então, às vezes, eu posso ver uma situação onde o jogador está de fato tentando, mas não está conseguindo.
Então ainda não chegou esse momento ainda de cair a consciência e falar assim, puta, eu não vou conseguir mais, então vou passar a tratar dessa forma daqui para frente. Acho que ele está tentando e acho que ele quer ir para a seleção. Só o que eu acho é que o sacrifício que vai ser exigido para ambos é maior do que talvez ele esteja disposto a colocar. Ó, vamos para os finalmente, uma outra questão aqui. O que o caso do Neymar ensina para empresas sobre gestão de talentos fora da curva? De alguma forma a gente está navegando nesse assunto e a gente está dando já pitacos em relação à empresa e a talentos, né? O quanto esse talento é fora da curva e vale a pena tê-lo. Obviamente, numa empresa, eu já me deparei com várias situações tóxicas de talentos mais tóxicos e que contaminavam negativamente a equipe. E a médio e longo prazo, isso afetar a empresa. Hoje, com essas questões de assédios, né? Nossa, tá difícil. A gente tem feito muitos trabalhos nas empresas de mentorias para tratar dessa questão dos assédios, geral, né? Moral, sexual, e isso hoje é muito levado em conta. Então, vamos pensar, você tem lá um talento, e ele é um talento puro, mas o comportamento dele começa a jogar contra esse espírito. Isso fatalmente vai trazer um problema para a empresa. E no caso do time, a mesma coisa. Como você vê isso? Então, eu vou voltar aos meus princípios, né? Eu posso até parecer repetitivo, é que eu tenho princípios tão fortes, tão encravados, que aí não adianta que eu volto neles. Então, são dois deles. O primeiro é a cultura. O talento tem que estar enquadrado na cultura da empresa e no ambiente que ele está inserido. Senão, vai dar ruptura. Vai dar ruptura. E segundo, que também já falamos aqui, gestão. Eu já vi talentos fantásticos serem perdidos por estarem sendo geridos por péssimos gestores. Sim. Tem gestores, infelizmente, ainda existem, eu acho que está em extinção, graças a Deus, mas ainda tem, não sei se você que está nos ouvindo vai lembrar de algum nome, mas tem gestores que lidam muito mal com talentos, se incomodam, acham que vão perder o seu lugar porque aquele cara está chegando, ou porque ele é o queridinho da diretoria, ou porque ele entrou, ele fez um MBA em Harvard e eu não fiz. Então, ainda tem gestores que se incomodam. É uma coisa de inveja, né? Exatamente. Então, você vê, nesses 30 segundos, nós desenhamos 3 cenários possíveis. Aquele onde o talento é tóxico, e aí ele não vai se enquadrar em lugar nenhum. Aquele que o talento é ótimo, mas não está inserido na cultura adequada. E aquele que o talento está sob uma gestão, infelizmente, ruim. Sim. Então, quando você tem esses cenários, o talento não prospera. E aí o que resta? Procurar outros ambientes. Sim. O talento tóxico, por exemplo, que é um cara que... O que eu considero um tóxico? Não consegue se relacionar com as pessoas. Ele é muito... Dá uma função sem time para esse cara. Desenvolvimento, tecnologia, um trabalho específico, emissão de relatórios. Ele pode ser um grande talento, produzir muito, e aí vem o quê? Capacidade do gestor. O gestor tem que enxergar, o cara é um talento, aonde é que ele produz melhor e dá essa oportunidade para o cara lá. É que muitas vezes você tem lá aquele talento e que ele quer alimentar muito o ego dele, inflar o ego dele. Ele quer ser o melhor, o bonzão da boca. No máximo ou no mínimo, o braço direito do diretor maior da empresa, né? O CEO maior da empresa, ele quer ser o braço direito. E ele passa por cima de todo mundo que, de alguma forma, vai fazer sombra para ele, né? E muitas vezes o próprio CEO, a própria direção da empresa... Permite. E às vezes permite, mesmo sabendo que ele é tóxico. Porque eu já me deparei com situações assim. Porque, de alguma forma, ainda interessa para a empresa os números que ele traz. Mas a médio e longo prazo, isso pode trazer problema. De novo, né? Quem somos nós? Cada um está na sua empresa, cada um faz a gestão do jeito que gosta. E eu, se tivesse, não gosto desse tipo de gente tóxica. Sim. Acho que todo mundo tem um lugar certo. Acho que a gente e a capacidade do gestor acompanhar o seu RH e das assessorias é justamente descobrir isso. Sempre todo mundo sabe alguma coisa bem. Pode ter certeza disso. Todos que estão nos ouvindo, todo mundo sabe. A questão é do gestor e da empresa é encontrar esse lugar para que você possa produzir melhor. Agora, você vê um cara que está efetivamente conturbando o teu ambiente, seja num time de futebol, seja num vestiário, seja dentro de uma empresa, e dá uma oportunidade para esse cara atrapalhar mais ainda o ambiente, aí o errado não é o cara. Sim.
Aí é o errado é que está permitindo. Permite ter Porque ele com se ele componente. permitir este cara, esse é que é o problema. Outros vão se sentir no direito de fazer a mesma Sim. coisa. Aí ele perde a mão, né? Então, quando a gente- empresa, né? A gente trabalha num ambiente colegiado, seja um time de futebol, um vestiário ou uma empresa, tudo que um pode, outros podem poder também. Sim. Então, nunca... Abriu precedente. Você acha que, eu vou deixar só esse cara fazer... Aliás, vou dar um exemplo para vocês aqui, não sei quem já passou por isso, eu passei algumas vezes, e aprendi logo no começo, então é um conselho que eu acho legal dar. Emprestar dinheiro para colega de trabalho. Sei quem já passou por isso. Se você tiver uma equipe e um funcionário seu te pedir R$2 para comprar um chiclete e você emprestar, todo o resto da sua equipe tem o direito de te pedir também para comprar chiclete. Abriu E aí você vai precedente. ter que explicar por que você deu para aquele e não deu para aquele. Então isso é uma sugestão que eu dou, conselho, passei por isso. Não caiam nessa armadilha. Pode parecer ruim, pode parecer que a gente é feio, mas tenha sempre em mente, o que uma empresa ou um gestor fizer para um funcionário, você tem o direito, os outros todos têm o direito de ter a mesma coisa. Na verdade, o que o Wilson está falando é que você abriu um precedente, Exato. você vai abrir um monte de outras janelas, outras portas, e aí depois você vai ficar pressionado e sem moral para não fazer, porque vai ficar, porque para aquele pode... Exato. E isso se aplica num cara tóxico. Sim. Se você dá moral para um cara tóxico, os outros vão entender que ser tóxico me Exatamente. permite ser promovido. Então, vou ser tóxico também. Perfeito. Para a gente fechar o nosso episódio, fica claro para nós o seguinte: quando o ego infla muito, e se você pegar um tóxico, que o ego dele está muito inflado, você não pode dar poder para ele porque ele vai desarrumar tudo. Sem né? dúvida. Isso num time, numa empresa, a gente sabe que é assim que funciona. Dá poder para aquele que não tem a capacidade de, vamos dizer assim, ter coerência em relação a lidar com pessoas. Tá, mas e complementando, você falou, ao invés de dar poder, que eu concordo com você, pode ser catastrófico, o que você dá para esse cara? Treinamento, orientação, mentoria. Sim. Dedique o seu tempo, pessoal. Se você tem um talento e esse talento precisa ser consertado, seja tecnicamente, seja comportamentalmente, do jeito que for, dedique o seu tempo, gestor, para que aquele talento se torne de fato um talento completo. Essa é a parte da nossa responsabilidade como gestor. Mesmo que você chegue à conclusão no final que não vai dar certo. Que não dá certo. Mas Perfeito. você não pode deixar de tentar. Perfeito, é isso aí. Pode deixar de tentar. É isso. E muitos, eu tenho muitas empresas, e aí não dá para responsabilizar o gestor, mas muitas empresas que passam por momentos mais imediatistas, ou porque vão passar por uma operação de M&A, ou porque precisa sair de um buraco, ou porque não tem caixa, não dão esse tempo para você. Então, às vezes, você perde bons talentos e não tem o tempo de recuperar esse talento. É triste, pode acontecer, mas quando isso não acontecer e estiver no seu alcance, se me permite um conselho, se você, até como ser humano, isso é muito gratificante. A vida me proporcionou essa oportunidade em várias ocasiões de trabalhar com pessoas, talvez alguns até me assistindo agora, que estavam à beira da demissão e a gente conseguiu recuperar, trazer para dentro e transformar hoje são grandes amigos e grandes profissionais, porque nós tivemos tempo para trabalhar. Então, você que está nos assistindo, se é que a gente pode deixar uma mensagem, tenha paciência, tente ajudar. É como o Salgueiro falou, tudo tem um limite. Se chegar no limite e não deu, paciência, mas não deixe de tentar. É muito a melhor forma de fazer isso, na nossa experiência, é você dar feedback constante. Exatamente. Porque você monitora o processo, se você chegar à conclusão de que, olha, tentamos de tudo aqui, não vai dar certo, deu, paciência. O próprio colaborador ou o próprio gestor vai entender que, olha, ele foi orientado várias vezes, mas ele não deu certo. Fazer o teu local de trabalho é um ambiente diferente do que você trabalha aqui. Perfeito. Tem que procurar um outro ambiente para você trabalhar. Até no desligamento vai ser uma coisa mais tranquila. Vai ser bom para todo mundo. Obrigado pela participação, mais uma vez, audiência. Compartilhe, comente e mande perguntas para nós. Valeu, São. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos. Até a próxima. Obrigado.